A emoção pode ser definida como um estado afetivo intenso e transitório, desencadeado por estímulos do ambiente ou situações internas do indivíduo, causando alterações no equilíbrio psicofísico e frequentemente acompanhada por expressões faciais, motoras, entre outras. Quando uma emoção se prolonga no tempo, é chamada de estado de ânimo, e os temperamentos representam a tendência de evocar determinadas emoções ou estados de espírito. Por exemplo, alguém pode ser descrito como melancólico ou jovial, podendo esses estados emocionais levar a transtornos como depressão e ansiedade. Embora seja difícil precisar exatamente quando as emoções surgiram na história da vida na Terra, estudos científicos sugerem que emoções básicas como o medo, a raiva, a alegria e a tristeza estão presentes em muitas espécies de animais, incluindo primatas, mamíferos e até répteis. Essas emoções têm uma base biológica e estão relacionadas a mecanismos de resposta a estímulos que são compartilhados por muitas espécies. No ser humano, as emoções têm sido uma parte essencial da experiência humana desde os primórdios da evolução da nossa espécie. Elas desempenham um papel importante na comunicação, na tomada de decisões, na adaptação ao ambiente e na formação de laços sociais. As emoções têm sido cruciais para nos alertar sobre perigos, facilitar a cooperação com outros indivíduos e ajudar na resolução de problemas. Antes do uso do termo emoções, preferia-se o uso de paixões, para descrever o complexo universo dos impulsos e, às vezes, certos distúrbios mentais. Em sua obra A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, 1872, Darwin explorou a expressão facial e corporal das emoções, bem como os mecanismos subjacentes que conectam as emoções e comportamentos específicos. Darwin reconheceu a importância evolutiva das emoções ao considerá-las como sinais de um passado animal compartilhado. Ele acreditava que muitos dos comportamentos e expressões emocionais tinham raízes ancestrais animais e desempenhavam um papel crucial na sobrevivência, como a expressão do medo para evitar ameaças e a expressão da raiva para enfrentar desafios. Darwin recorreu a 3 princípios para entender as emoções como características evolutivamente adaptativas. Princípio dos hábitos úteis associados. Esse princípio sugere que muitos dos comportamentos emocionais que observamos hoje em dia foram desenvolvidos ao longo do tempo por serem benéficos para a sobrevivência e a adaptação. Por exemplo, quando sentimos medo, tendemos a fugir ou evitar situações perigosas. Esse comportamento de evitar ameaças foi selecionado ao longo da evolução, pois aqueles que tinham a tendência de reagir assim tinham maior probabilidade de sobreviver e passar seus genes adiante. Portanto, a emoção de medo está associada a um comportamento de autopreservação. Princípio da antítese. Esse princípio postula que as expressões emocionais opostas têm associações com ações opostas. Por exemplo, o estado emocional de raiva está associado a expressões faciais e posturas corporais que são opostas àquelas relacionadas à emoção de medo. Enquanto o medo tende a resultar em reações de fuga ou evitação, a raiva pode levar a reações de enfrentamento e confrontação. Assim, expressar uma emoção oposta pode servir como uma sinalização para outros indivíduos em uma interação social. Princípio da ação direta do sistema nervoso. Esse princípio propõe que as emoções podem desencadear respostas físicas e comportamentais diretamente através do sistema nervoso, sem a necessidade de mediação cognitiva consciente. Por exemplo, quando experimentamos medo, nosso corpo pode reagir instantaneamente com o aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada e dilatação das pupilas, sem passar por um processo de raciocínio consciente. Essas respostas rápidas e automáticas
são resultados diretos das emoções e estão ligadas à sobrevivência imediata. Durante séculos, as emoções foram frequentemente vistas de maneira negativa nas sociedades ocidentais. Essa visão foi moldada por várias influências históricas, culturais e filosóficas que contribuíram para a percepção de que as emoções eram inferiores, irracionais e até mesmo problemáticas. Um dos principais fatores que alimentaram essa perspectiva foi o movimento do racionalismo que prevaleceu nos séculos 17 e 18, conhecido como a Era da Razão. Nesse período, o pensamento lógico e a razão eram exaltados, enquanto as emoções eram relegadas a um papel secundário, visto que eram consideradas opostas à lógica. Além disso, a dominação do pensamento masculino em muitas sociedades ocidentais contribuiu para a marginalização das emoções, associando-as frequentemente à fraqueza e à falta de controle. Certas religiões e filosofias também enfatizavam a renúncia às emoções como um caminho para alcançar a espiritualidade ou a iluminação, contribuindo ainda mais para a visão depreciativa das emoções. A busca pela objetividade nas ciências e na filosofia muitas vezes levou à rejeição das emoções como subjetivas e não confiáveis. O dualismo mente-corpo, uma característica marcante de tradição filosófica ocidental, frequentemente posicionava a mente como superior e as emoções como pertencentes ao corpo, o que reforçava a visão de que as emoções eram menos valiosas. Em algumas culturas ocidentais, a repressão das emoções era considerada uma demonstração de autodisciplina e controle, enquanto expressar emoções abertamente era visto como sinal de fraqueza. No entanto, ao longo do século XX, houve uma mudança gradual na percepção das emoções. A psicologia moderna e a neurociência revelaram a importância das emoções para a tomada de decisões, a resolução de problemas e as interações sociais. A compreensão de que as emoções são componentes naturais e adaptativos da experiência humana levou a uma visão mais equilibrada e apreciativa delas. Para o psicólogo Daniel Goleman, o termo emoção abrange não apenas o sentimento em si, mas também os pensamentos, estados biológicos e psicológicos, bem como as tendências de ação que a caracterizam. Para o neurocientista e neurologista Antônio Damasio, sentir é um processo contínuo de verificar o que está acontecendo em nosso corpo, enquanto pensamentos específicos continuam passando em nossa mente. A essência de sentir uma emoção é experimentar as mudanças no corpo em relação às imagens mentais que as desencadearam. Para sentir uma emoção, é necessário que os sinais neurais das vísceras, músculos, articulações e núcleos neurotransmissores, todos ativados durante o processo emocional, alcancem determinados núcleos subcorticais e o córtex cerebral. Sinais endócrinos e outros sinais químicos também afetam o sistema nervoso central através da corrente sanguínea. Damasio esclarece as diferenças entre as emoções que experimentamos nas fases iniciais da vida e as emoções que experimentamos quando adultos, sugerindo chamar as emoções nas fases iniciais de emoções primárias e as emoções na fase adulta de emoções secundárias. Isso implica que as emoções experimentadas quando adultos têm suas raízes nas emoções iniciais, formando uma base sobre a qual se desenvolvem ao longo da vida. As emoções primárias referem-se às respostas emocionais que são inatas, biologicamente programadas e que emergem nos estados iniciais do desenvolvimento humano. Essas emoções básicas, como medo, raiva, alegria e tristeza, são compartilhadas entre humanos e outros animais e são frequentemente relacionadas a instintos de sobrevivência e adaptação ao ambiente. Por outro lado, as emoções secundárias são emoções mais complexas e elaboradas que surgem à medida que as pessoas amadurecem e adquirem uma compreensão mais profunda
de si mesmas e do mundo ao seu redor. Essas emoções podem ser mais sutis e envolver uma combinação de sentimentos e pensamentos. Elas são influenciadas pela cultura, experiências pessoais, valores e crenças. Tanto as emoções primárias quanto as secundárias podem ser moldadas e influenciadas, embora possa haver diferenças na abordagem para cada uma delas. É importante notar que a moldagem das emoções, seja primária ou secundária, não significa necessariamente suprimi-las, mas sim compreendê-las, gerenciá-las de maneira saudável e utilizar estratégias eficazes para lidar com elas. O autoconhecimento, a prática da regulação emocional e a busca de apoio profissional quando necessário são ferramentas valiosas para moldar nossas respostas emocionais de maneira positiva e construtiva.